Alô, gente, boa noite. Vamos para mais uma nossa live, nosso encontro. E eu estou super animada e feliz porque eu acho que a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o nosso coração, né? Estou vendo que já entrou bastante gente aqui, as pessoas já começaram a entrar. Estou vendo aqui várias pessoas mesmo. O Dr. Sérgio Timmerman, que é o nosso entrevistado, também já entrou. E a gente vai falar sobre a importância do nosso coração. O nosso coração é essa máquina maravilhosa, né? Que bombeia sangue para todos os lugares. E o que a gente faz com tratamentos adequados para nosso coração durante esse período agora da pandemia? Nós já estamos há mais de um ano nessa pandemia, né? Felizmente já estamos nos vacinando. Eu já tomei a primeira dose, vou ter que tomar a segunda. Espero que vocês estejam conseguindo tomar também, porque deu essa parada geral, né, na segunda dose. Mas, enfim, a gente tem que acreditar e vai todo mundo acabar se vacinando para que a gente possa fazer, então, essa imunidade. Mas aí, e o coração? Pessoas que tiveram Covid, ficaram com alguns problemas, como é que a gente pode ter certeza que está tudo bem, né? O que a gente tem que fazer? Porque nessa pandemia, muitas vezes, as pessoas acabam não procurando a opinião médica e, nesse momento, fica muito complicado. Bem, eu vou entrar agora para chamar o Dr. Sérgio Timmerman. Ele é diretor do INCOR, de parada cardíaca. Eu acho que ele tem uma experiência fantástica, é membro de várias instituições, associações internacionais, e ele vai poder nos dar uma ideia muito importante do que a gente tem que fazer e como é que a gente tem que agir. Então, eu estou vendo aqui, já estou vendo aqui o Dr. Sérgio Timmerman, está aqui, esperando ele entrar. Pois é, tem pessoas falando aqui, estamos vivendo e respirando a ansiedade diária. Pois, tudo bem, Sérgio? Boa noite, Márcia. É um grande prazer estar aqui com você. Nessa Muito obrigada. noite meio friazinha aqui em São Paulo. Ah, tá muito frio. Aqui no Rio tá E bom. aqui está uns 18, 19 graus ainda. Não tá, Uau, tá bem friozinho, sim. para Olha, carioca é um pouquinho frio, né? é verdade. Mas ó, eu quero te agradecer também. Eu sei que você é uma pessoa ocupadíssima dirigindo lá Isso. o INCOR, né, na área de ressuscitação, de cardiologia, né? E é uma coisa tão importante a gente saber como anda o nosso coração, né? Eu estava brincando aqui que o coração é uma bombinha que joga sangue para todos os lados, né? E a gente tem que manter essa bombinha funcionando bem, né, Sérgio? Falando assim de uma maneira meio carinhosa e leiga sobre o coração. Sem dúvida, Márcia. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite, falar que eu sou seu fã há muitos anos. E o coração, nossa, acho que nós estamos em 14 ou 15 meses de pandemia, ele tem Pois sofrido é. muito. Acho que de todas as maneiras, né? Eu acho que nós estamos sofrendo, esse coração, ele bate e sofre junto com todos nós durante essa pandemia. E você sabe que o coração, até a chegada da pandemia, o coração e o cérebro eram as coisas que mais matavam a gente, no Brasil e no mundo. As doenças chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que não são causadas por vírus ou bactéria, como infarto, derrame, eram as doenças que mais matavam no Brasil e no mundo. Até a chegada dessa tal de Covid em nossas vidas, né? Então, você pega uma doença que matava em torno de 1.000, 1.500 pessoas por dia, daí você tem uma tempestade perfeita. Entra uma outra doença, que hoje, se você associar as duas em números de mortes, eu não gosto nem de ficar falando aqui, os números são aterrorizantes. E a gente tem que pensar no coração em dois momentos durante a Covid, viu, Márcia? Nós temos que pensar o que ela acarreta, o que tem acontecido com os hospitais em relação às doenças do coração, e no pós-Covid, que é muito mais do que nós vamos estar aqui conversando. É verdade. O Sérgio, eu estava pensando aqui, o coração ele está sofrendo de todas as maneiras e também no impacto emocional da ansiedade e da depressão, né? Eu imagino que essa situação das pessoas estarem permanentemente receosas, na sua grande maioria, possa criar uma pressão muito grande nesse órgão que é tão importante, que a gente logo liga com o emocional,
que é o coração. Até eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se isso tem uma relação importante mesmo nesse momento. Total relação, Márcia. Existem absolutos trabalhos nacionais e internacionais mostrando que as emoções, o estresse, ele é um fator de risco especificamente importante para as doenças do coração. Imagina num momento como esse, em que isso realmente acaba aumentando muito. Existe uma doença, que pode ser até um dia que nós conversamos sobre ela, ela foi descoberta no Japão, se eu não me engano, se não me falha a memória, em 2002, que no Japão eles chamaram ela de síndrome de Takotsubo, que é uma síndrome da armadilha do povo. E ela cometia mais mulheres, principalmente, eram 80, 83% das mulheres eram acometidas de uma doença que era causada primordialmente por ela ter tido um problema psicológico, um problema, uma perda familiar, um problema amoroso, etc. Daí descobriram que essa doença também acontecia nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, e o americano romantizou e chamou ela de síndrome do coração partido. E você sabe, é verdade, e você sabe por que eu estou trazendo ela? Uhum. Ela acontecia em torno de 1 a 2% nos Estados Unidos e no resto do mundo. Com a pandemia, ela pulou de 1 a 2% para 8%. Nossa! Ou seja, exatamente. Então, a gente de 1 sabe... para 8, Sérgio? 1,7% para 8,3%, isso é uma pesquisa internacional. Isso. Ou seja, as emoções, ela afeta o coração, além de todos os outros problemas que a gente tem no dia a dia em relação ao coração. Então, Nossa. Sim, nosso psicológico afeta tudo, e o coração muito. Olha, eu não podia imaginar nunca essa percentual. Eu até uma vez vi um desenho sobre esse síndrome do coração partido, que parece um jarro partido, né? Como se fosse um jarro sabe partido. Por que o Takotsubo é a armadilha de polvo, é como se fosse uma armadilha dentro do polvo. É por isso que se chama síndrome do coração partido. Ou Takotsubo. Tako, para quem gosta de comida japonesa, é polvo. Gente, é realmente incrível, né? Como é que a gente responde fisicamente por pressões externas emocionais, né? E eu acho que o cardiologista, de uma maneira geral, ele tem que entender também esse lado emocional muito grande, né, o Sérgio? Porque isso pode ter um impacto muito maior dependendo do paciente, da situação que ele está vivendo, né? Você imagina, Marcelo, a gente está falando em problemas emocionais, você imagina, primeiro, como está sobrecarregado para o profissional de saúde, não só o médico, o profissional de saúde em si. Daí você pega uma doença que te isola. Isola você até da sua família dentro de um hospital. Você vai ficar doente, você vai ficar internado dentro do hospital. Vamos tirar até os pacientes que estão entubados, nós falamos de internação. Essa internação às vezes é longa, solitária. Então você imagina como o psicológico é fundamental e é complicado. Eu tenho falado muito para as pessoas, né, que a doença tem matado muito, mas nós estamos criando uma legião de pessoas sequeladas do ponto de vista psicológico, emocional e outros tipos de sequela. Não tenho dúvida disso que está acontecendo e vai acontecer, e nós só vamos ver isso muito mais para frente. Nós vamos ter ideia do que está acontecendo muito mais para frente. Eu acredito piamente nisso. Eu acho que essa coisa do transtorno que vai ter emocional, psicológico, vai ser algo que a gente vai ter que conversar. Eu já conversei com os psiquiatras aqui que eu entrevistei, e todos eles estão esperando que haja realmente um aumento muito grande. E esse impacto se reflete, como a gente falou aqui, no corpo, né? E no coração, eu me pergunto, com relação a quem já teve Covid, Sérgio, o que você tem observado? Porque eu imagino que você está com uma clínica, que você está com um leque de pacientes muito grande no INCOR, né? E você deve estar vendo pré-pandemia, pandemia e agora, que já estamos na vacinação, mas realmente as pessoas ainda tem muita gente que falta vacinar, né? Mas o que você está vendo nesse histórico? Vamos separar as coisas como está acontecendo. Em primeiro lugar, a gente está falando de uma doença que é muito prevalente, que é as doenças do coração. Então, você imagina os hospitais, por exemplo, o Instituto do Coração, mas outros hospitais também que cuidam do coração,
Isso foi mostrado em uma pesquisa que esses hospitais tiveram que represar o atendimento de pessoas com pressão alta, de pessoas com infarto, de pessoas com diabetes. Isso, do ponto de vista de saúde pública, tem um impacto absurdo. A gente sabe que tem certos tipos de doença, como se você for acometido de um infarto ou um derrame, se você não for para um hospital imediatamente, você ou vai morrer ou vai ter uma sequela muito grave. Tanto que existe nos Estados Unidos, a Associação Americana do Coração fez uma propaganda, acho que eu até mandei para você, uma propaganda, um trabalho muito interessante, falando que acidente vascular cerebral e infarto não obedecem isolamento social. Se você tem uma dor no peito, um problema, você tem que procurar o hospital. O hospital é o melhor lugar que você possa ser atendido. Claro. Sabe o que está acontecendo, Márcia? A gente está fazendo... Essas pessoas estão chegando tarde para um hospital. Essas pessoas realmente estão morrendo em casa. Então, vejam o impacto desse momento. É um momento em que a doença... Nós somos acometidos de uma doença pandêmica, que é a Covid, em que a gente está tendo que represar... Nós não estamos conseguindo atender os nossos pacientes graves do coração, do pulmão, ou mesmo de um câncer. E daí nós temos a pandemia. Temos uma doença que é muito complicada. E depois tem o pós-doença. Então nós temos que separar o que ela leva antes e aí sim o que a Covid acomete nos órgãos, no nosso coração e em outros órgãos. A gente pode falar isso mais adiante. Pois é. Eu gostaria muito que você falasse, porque tem até uma pessoa aqui que escreveu que em atletas o pós-Covid está dando miocardite, tem 30% de pessoas que têm, acho que é isso que ela está querendo fazer. Não é só miocardite em atletas, mas eu acho que também nas pessoas de uma maneira geral, né? É uma maneira geral. Você sabe que saiu recentemente, essa semana, uma pesquisa mostrando isso ainda. Eu falo que é uma doença tão nova que nós estamos aprendendo. Você perguntou do meu dia a dia. Eu falo que eu sou cardiologista, mas eu meio que virei um expert dentro do meu consultório. Eu acho que eu atendo o maior número de pessoas ou tenham tido Covid ou estão tendo Covid. Mas existe uma pesquisa, existem já o que eles chamam de síndrome pós-Covid, e isso é uma coisa que tem nos deixado muito atentos e fazer com que as pessoas se cuidem cada vez mais e fiquem mais alerta, que a partir do 12ª semana pós-Covid, pós negativar os exames, começam a ter alguns sintomas em vários segmentos, mas do ponto de vista do coração, que estão relacionados a, por exemplo, essa inflamação no músculo do coração, que é a miocardite, ela não é somente em atleta, ela pode ocorrer também, atleta pode ocorrer em qualquer, as pessoas que tenham sido acometidas por ela. Pode ter uma inflamação na capa do coração, que é o pericárdio, então a pessoa começa a ter uma dor no peito, um cansaço excessivo, um mal-estar, uma fadiga crônica, como as pessoas falam, uma palpitação, um coração falhando ou com uma frequência cardíaca maior. Então, aí a gente pode estar mascarando uma pessoa que tem algum problema relacionado ao vírus. A miocardite tem sido... Eu tenho tido algumas pessoas... E veja, nós não estamos falando de pessoas que tinham hipertensão, diabetes, infarto. Eu tenho pessoas jovens que estão sendo acometidas por isso. Eu tenho... Isso é uma inflamação. A gente sabe que, primeiro, a Covid é uma doença que a gente tem visto que ela comete muito o pulmão, a gente viu a problemática inicial dela, mas ela é uma doença sistêmica. E como todo vírus, ela pode acometer outros órgãos, como o coração. Ela pode causar uma inflamação no músculo do coração, ela pode causar uma inflamação na capa do coração. Por esse fenômeno de inflamação do organismo nos vasos, ela pode causar uma trombose, um fenômeno que pode obstruir um vaso do coração ou outros vasos. Então, mas, quer dizer, nós temos uma doença muito complexa nesse ponto. É muito complexa. E nós temos que estar muito atentos. Desculpa te interromper, sabe uma coisa que eu acho que talvez tenha sido o mais importante que eu tenho conversado com meus pacientes, e as pessoas de uma maneira geral, nunca foi tão importante nós nos cuidarmos das nossas comorbidades,
cuidar do nosso psicológico nesse momento. Nunca foi tão importante você cuidar da sua pressão, do seu diabetes, do seu colesterol. Nunca foi tão importante. Você vai falar, mas como nunca foi importante? Sempre foi importante. A gente tem visto, está saindo pesquisas que se você tem isso tudo cuidadinho, certinho, com as medicações ou com a dieta, exercício, as medicações corretas, você pode até diminuir a possibilidade de um problema mais grave em relação à Covid. Então, eu digo que se servir para alguma coisa, pelo menos isso, né? É verdade. Agora tem uma pessoa aqui falando aqui. Quais são os sintomas de alerta que a pessoa possa... Você falou alguns aqui, mas eu queria que você falasse de novo, porque eu acho que as pessoas precisam ficar assim, bem assim, ligadas nisso, né? A gente precisa entender o corpo. E às vezes a própria pessoa fica, não é nada, não é nada, não é nada, vai passar e a coisa vai se estendendo. Então, o que seriam os sintomas de bem alerta para quem já teve, inclusive, Covid? E você falou que são 12 semanas, quer dizer, 12 semanas... A gente tem visto 3 meses depois você pode ter problemas, é isso? Até mais que isso. Existe uma pesquisa recentemente publicada, você começa a ter algumas alterações mais evidentes a partir da 12ª semana, e que pode se estender até 6 meses ou mais. Como eu falei, é uma doença muito nova. Agora, é incrível, mesmo, sem dúvida alguma, Márcia. Eu digo que qual é o alerta que a gente tem que ter? Você teve a doença, se você tem alguma comorbidade, procura. É mais do que nunca, é importante que você procure, não atrase o seu atendimento com o seu médico, faça uma avaliação. Mesmo que você não tenha tido nada, eu acho que é importante que eu já peguei pessoas que falam assim, eu tive Covid, mas pareceu realmente uma gripe mesmo, não tive nada importante, daí você vai vendo que está no consultório, tem alguma alteração. Porém, se você está tendo um cansaço, você tinha umas dores, ou umas arritmias, mas elas pioraram, a sua frequência cardíaca está aumentando de uma maneira súbita, você piorou o seu sono, você piorou a sua parte cognitiva, a sua memória, procure um médico. Eu acho que esse é um momento que você tem que se pensar em coisas. Agora você falou um negócio muito interessante, você falou da memória. Eu vejo muitas pessoas reclamando, Sérgio, agora não consigo focar em nada, a minha memória está péssima, não estou mais lembrando das coisas. Isso também é Covid? Isso tem tido algumas pesquisas, como eu falei, a minha parte é mais cardiologia, mas nós temos conversado com os neurologistas e com os psiquiatras que têm tido realmente alterações cognitivas, neurológicas, referente à Covid. Do mesmo jeito que ele pode atingir o músculo do coração, a capa do coração, as artérias do coração, ele pode atingir os vasos cerebrais, os vasos renais, o fígado. Ou seja, como eu te falei, nunca foi tão importante nós nos cuidarmos, nós fazermos. Se você tem alguma coisa, não deixe passar desapercebido, procure ajuda, é fundamental. Você sabe que, do mesmo jeito que a gente fala, você não vai ficar, você está tendo um infarto, eu vou esperar algumas horas. Não, se você esperar alguns minutos a mais, você pode estar perdendo o músculo do coração, você pode estar morrendo por causa disso. Eu volto a te falar isso importante, Márcia. Nós não sabemos o futuro, mas o futuro eu posso lhe dizer, agora eu posso quase te garantir, nós teremos uma legião de sequelados. E quando eu falo legião de sequelados, eu não estou falando do coração, estou falando de uma maneira geral, inclusive psicológica. Agora, quando você fala perdendo a musculatura do coração, a pessoa pode ir perdendo sem sentir ou a pessoa vai desenvolvendo esses sintomas de cansaço? E esse seria um alerta de que a pessoa estaria perdendo a musculatura do coração? A miocardite, a inflamação do coração, ela é um fator que tem que ser muito bem observado e monitorado no momento que você faça o diagnóstico. Ela pode você ter uma série de atuações do ponto de vista medicamentoso e de tratamento, mas você tem que observar isso para ver se essa não evolui em acabar destruindo muito o músculo do coração. Se destruir esse músculo ou causar você acaba tendo o que a gente chama de insuficiência cardíaca. A gente viu, você é jornalista, você deve ter visto isso,
Nós já tivemos até transplante de pulmão, tem pessoas que estão perdendo seus órgãos por causa da inflamação, da infecção que possa estar sendo gerada através dessa doença. O coração tem que ser cuidado. No momento que você suspeitou de uma alteração no coração e ela foi detectada, você tem que monitorar e tratar ela de uma maneira muito, muito de perto. Ô, Sérgio, eu estava vendo outro dia, estava lendo algumas matérias e tinha saído um estudo, saiu acho que recentemente, de que todo mundo estava pensando muito que o Covid-19 era uma doença respiratória, mas que ela é uma doença vascular, mais do que respiratória, é isso? Ela é uma doença sistêmica, ela não é só mais respiratória ou vascular, ela é uma doença... Não, né? A porta de entrada dela é o pulmão, mas ela tá aí, ela entra... Por isso que a gente tem tido problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas renais. A gente fala muito, a gente tem visto muito na televisão que está faltando, que tem muito pessoas no respirador, né? Mas as pessoas não estão falando que a gente está com um problema muito sério, por exemplo, de precisar fazer a diálise, o pessoal está com alterações renais importantes causadas pela Covid. Então, ela é uma doença ela tem a porta de entrada pela via aérea, mas ela é uma doença sistêmica, ela pode causar uma série de situações em vários outros órgãos. Ô, Sérgio, e como é que está a ocupação do INCOR agora? Porque a gente tem ouvido falar, logicamente, que houve esse aumento incrível da mortalidade, né? E que também com essa nova leva, mais jovens estariam realmente sendo vítimas do Covid. Você observa isso também? Não digo, o INCOR é um hospital particular, tem uma particularidade muito grande, que a gente recebe muito paciente cardíaco, né? Se a gente for ver o estudo, o que nós vemos hoje no Brasil, em relação a essa nova cepa, obviamente que ela mudou, ela é um outro vírus do que a gente está vendo em relação ao ano passado. Começa porque nós estamos vendo que a gente começa a ver a gravidade dela muito mais lentificada, ou seja, antes a gente falava, ok, quinto, sexto dia, começa a piorar, nós temos visto as pessoas começarem a piorar a partir do 12º dia, nos hospitais ou mesmo na periferia. E a mudança da faixa etária tem sido significativa. A gente tem visto realmente pessoas mais jovens, mesmo com menos comorbidades, que estão tendo a situação muito grave mesmo. Eu digo, e os números estão estáveis no Brasil, mas o que a gente tem ouvido é uma realidade, que vocês têm colocado é uma realidade, é uma estabilidade num patamar, num platô muito alto. Eu acho que isso é uma coisa que me deixa muito, a mim não, a todos nós, nos deixa muito preocupado. Quando a gente faz uma flexibilização num patamar alto, eu faço é uma piada talvez até de mau gosto da minha parte, que eu coloco isso, eu falo para as pessoas. Isso se lembra, para quem conhece, quem lembra de carro com radiador? Você lembra quando a gente tinha carro com radiador? E o carro fervia? Daí a gente parava um pouquinho, botava uma água, daí falou assim, agora dá para ir mais para frente. Mas não, o carro ainda estava quente, estava com aquele radiador. Passava um tempinho e pum, explodia novamente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que esfriar o processo daquele radiador. Era a única maneira para a gente fazer, para a gente poder ir mais para frente. O meu medo é que a gente está esfriando, a gente está chegando, nós estamos estabilizando, só que num platô muito alto em todo o nosso país. E isso é uma coisa que preocupa a todos nós, profissionais de saúde, se não vem essa terceira onda. Eu espero que ela não venha. Eu gostaria, como ser humano, como brasileiro, que nós não tenhamos uma terceira onda, mas alguns especialistas que eu confio muito, que são cientistas muito sérios, infectologistas e principalmente pessoas ligadas à parte de pesquisa e epidemiológica, eles acham que nós possamos ter muito brevemente essa terceira onda. Quando a gente fala brevemente, ainda antes de junho, julho, a gente possa vir a ter essa subida novamente. Olha, mas aí a gente só fica pensando que a alternativa é a vacinação, né, Sérgio? Para que a gente possa conter um pouco essa pandemia. Mas
A vacinação agora, por exemplo, esses dias parou, né? Porque não tem para a segunda dose em muitos estados, em muitas cidades. Mas é a única maneira que a gente vê. O que você está achando das vacinas? Eu sei que você é cardiologista, mas você é médico e está aí em Não, São Marcia, Paulo. eu sou um fã incondicional. Para quem me conhece, primeiro, existem pesquisas antes, esquece coronavírus, tem pesquisas mostrando que vacina protege o coração. Não sei se você sabe disso. Existem trabalhos Olha, mostrando isso que é a vacina. importantíssimo. Super, que vacina da gripe, da pneumonia. Para quem me conhece, eu sou médico, eu sempre falo, olha, faça a sua vacinação, deixa sua vacina em dia. E eu não tenho dúvida, eu estava discutindo isso com a minha esposa recentemente, esses dias, que se nós levássemos a sério um pouquinho, se nós, sabe, realmente tivéssemos solidariedade um com o outro, fazermos exatamente o que fala, preconiza, usar máscara da maneira correta, lavar as mãos da maneira e fazer higiene da maneira correta, procurar evitar a aglomeração. Eu não estou falando para você evitar de sair. Eu acho que nós temos visto, eu tenho visto exemplos aqui em São Paulo e mesmo no Rio de Janeiro, que você pode ter algumas coisas próximas do normal dentro de um. Eu vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo de São Paulo, que é um exemplo que eu considero um bom exemplo, um exemplo maravilhoso, que é a Sala São Paulo, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Eu duvido que a maneira, a seriedade como eles fizeram os protocolos lá no Teatro Municipal, a possibilidade de você pegar uma doença nesses locais é muito pequena. Sabe por quê? Porque eles pensam no cidadão, na pessoa, respeitam o espaço, limpam da maneira correta. Então, esse tipo de situação, fazendo as coisas corretas de maneira da parte sanitária e vacinação, é o que vai nos salvar. Não tem mais nada, absolutamente mais nada que vai fazer com que a gente não consiga botar isso lá para baixo. É termos a população vacinada e nós respeitarmos um ao outro e respeitar o distanciamento, mas principalmente respeitar um ao outro. Você sabe o que eu falo para minha esposa? Uma coisa que me deixa maluco é eu ter que pensar e chamar a atenção àquele que está fazendo errado em relação. É horrível isso, não é não? Não é? Poxa, eu não nasci para isso, eu sou médico. Eu não estou aqui para ficar falando, ó, põe a máscara direito. Quer fazer o favor de não botar 40, 50 pessoas junto? Eu faço, eu gosto, eu adoro estar com as pessoas. Mas eu acho que a gente tem que, sabe, a gente tem que fazer as coisas de uma maneira correta, em que a gente não vai levar a pessoa a ser contaminada ou a gente vai levar algum tipo de situação para o nosso semelhante. Eu confesso a você que, às vezes, quando eu ando na rua e vejo as pessoas sem máscara, me dá assim, uma raiva enorme quando eu vejo isso. Que a primeira coisa que passa na minha cabeça é assim, que falta de amor ao próximo. Né? Porque se você não quer se cuidar, mas você não está só não se cuidando, você não está cuidando do próximo. Porque as pessoas precisam de todo mundo fazendo esse esforço. Né? Esse esforço conjunto para que esse vírus pare de circular. Então, eu realmente, eu entendo quando você diz que você não é médico, não tem que ficar chamando atenção, mas eu também sou jornalista, não tenho que ficar chamando atenção, mas eu te confesso que aquilo fica aqui, ó. Mas como é que tá sem máscara? Como é que tá? Outro dia eu vi aqui policiais sem máscara. Como assim a autoridade está sem máscara? Difícil, né? Entendeu? Mas, olha, é um negócio que a gente fica revoltada. Eu acho que nós sabemos, eu concordo com você, é terrível, né? Como é que numa situação, olha, 14 ou 15 meses, eu já estou esquecido de pandemia, e ainda nós temos que ver festas clandestinas. Eu não consigo entender isso. Eu acho que isso é uma insanidade. Eu não consigo, realmente é uma coisa que eu não consigo entender qual é a ciência por detrás da cabeça de um ser humano que vai para uma festa dessa ou que vai fazer esse tipo de coisa. Você sabe, que eu ouvi uma vez uma pessoa chegando e falou assim, essas pessoas que estão em festa clandestina deviam ter o nome, CPF anotado, porque quando forem para o hospital tem que ficar no último lugar da fila. Eu já ouvi falar várias vezes. Eu falei, cara, mas por que a pessoa não pode fazer nada, né? Mas eles não acreditam, então vai para o final da fila, né? Olha, eu vou te contar uma coisa, é muito complicado. Realmente, é o que eu falo, que a gente procura, as pessoas
procuram, às vezes, mágica, né? Fala assim, amanhã eu quero poder voltar para a rua. Quem não quer, né? Eu tô Eu 15 tenho meses... certeza que você quer e eu também. Mas nós queremos também o bem-estar das pessoas. Essa é uma doença... A única coisa que eu posso falar para todos vocês é que essa é uma doença difícil. Ela é uma doença solitária. Ela machuca a sua família e te machuca muito. Você pegar a pessoa pós-Covid grave, realmente, que sai de um hospital, ela sai quase como uma sequela. Você já ouve isso, muitas pessoas. A pessoa fala, poxa, eu tive um acidente vascular cerebral, eu tive um derrame e não estou sabendo, eu tive um infarto grande e não estou sabendo, eu não consigo andar, eu não consigo. Nós temos pessoas há um ano e meio fazendo reabilitação. Eu sei, Então, eu tenho uma pessoa muito gente, próxima a mim que está lutando também com essa reabilitação e teve muito mal de Covid, mas saiu, mas ficou com problemas motores. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam pensar muito, porque não é brincadeira. As pessoas ficam achando, é uma coisa leve. Não, não é leve. não. Mesmo quem não tem muito forte pode ter sequelas, como você falou aí, Deixa graves. eu colocar uma coisa. Eu fiz questão de fazer um levantamento sobre isso. Saiu, isso é um portal não é nem nacional, dos 14 meses que nós tivemos, 14 meses de pandemia, eu vou pegar até o número direitinho aqui para você. 14 meses, exatamente isso. Nós tivemos 9 meses que a Covid foi a maior causa de morte em nosso país. Pensa nesse número. É um absurdo. A única coisa que eu posso falar, pense nesse número. Quando você pergunta do nosso hospital, do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, ainda, os hospitais, o Hospital Geral, eu tenho quase 38 anos de formado, acabei de dar minha idade, hein? Quase 38 de formado, eu nunca entrei numa UTI e vi mais de 100 pessoas entubadas por uma só doença, mais uma pessoa, várias pessoas internadas por uma só doença. Gente, vamos respeitar as autoridades. Você sabe que o mais importante agora é nós vamos respeitar a ciência, vamos respeitar os profissionais de saúde, vamos respeitar o ser humano, que eu falei, né? Sabe, pô, eu imagino você, Márcia, do jeito que você é, você deve, quando você fala, pô, eu não aguento mais ficar chamando a atenção dos outros, Não, né? Parece que eu virei um chato, né? Meu marido, Cláudio, fica para mim, você tem que ficar calma, relaxa, você não vai poder tomar conta das pessoas. Mas eu fico irritadíssima, porque eu acho que é um absurdo a gente ver isso. Teve alguém que escreveu aqui dizendo assim, eles andam com a máscara no queixo, mas queixo não protege. Ou então eu vejo as pessoas com a máscara aqui, ó, nariz de fora. O que adianta? Né? Eu não consigo, realmente foge a minha compreensão, foge totalmente a minha compreensão. Olha, eu acho que você vai ter que fazer uma live um dia com alguém para explicar esse lado psicológico que eu preciso aprender também, eu preciso tentar entender especificamente o que se passa na cabeça das pessoas em relação a isso. Dá muita irritação. Teve uma pessoa aqui que perguntou aqui para você, Sérgio, a recomendação era usar a máscara tripla, né? Mas agora é a N95 que tem que usar para se proteger? Não, em alguns lugares sim, mas a máscara de tripla proteção ela é suficiente para uma série de locais. A N95 ou similar, elas são importantes em ambientes mais restritos, como em transporte aéreo, em transporte urbano, um lugar onde que você sabe que você vai ter uma maior aglomeração. Mas essas feitas de tripla proteção, elas já ajudam bastante a evitar a contaminação. Teve uma pessoa aqui que perguntou aqui, ó, num lugar ao ar livre, com 2 metros de distanciamento, eu preciso usar máscara? Palavra do doutor Sérgio. Preciso? Sim. Sim. Até nós sermos vacinados, sim. Até não ser vacinado. Todos. Você sabe que chegou um paciente no meu consultório, né? Eu estou vacinado, eu já tive Covid, estou vacinado. Você teve Covid quando? Quando você teve Covid, Sérgio? Eu tive 29 de março do ano passado. Eu tive em março do ano passado também. Eu tive eu fico brincando, eu tive o Covid mais brando, né? Porque esse agora tá mais bravo, né?
Você sabe que eu falo que eu fiz até uma entrevista, daí me perguntaram, não, o que você sentiu? Eu falei assim, ó, a sensação que eu tive é que entrou um alien dentro de mim a partir do quinto, sexto dia, né? Essa é a realidade. Você sabe que eu vou contar, isso não é mentira, é uma pura realidade. Eu adoro vinho. Eu falei, quando eu estava eu estava em casa quieto, eu falei para minha esposa, acho que eu vou tomar hoje uma taça de vinho. Quando eu tomei essa taça de vinho, a partir dessa noite eu passei um dia pior que o outro, por causa do vinho. Eu falei, meu Deus do céu, será que foi o coitado do vinho? O vinho não teve nada a ver com isso. Mas foi esse dia que eu falei, olha, parece que foi um alien que entrou em mim. Você sabe por que nós pegamos cedo? Eu não sei quanto a você. Porque a gente estava aprendendo ainda, a gente estava ainda aprendendo como é que a gente deveria ou não usar máscara dentro dos nossos próprios hospitais. Mas, graças a Deus, eu não tive nenhum problema mais sério e pude me vacinar. Como eu te falei, daí chega um paciente no consultório, posso tirar a máscara? Eu falei, não. Eu estou tirando a máscara para você? Não. Você vai respeitar a mim. Eu não estou colocando outras pessoas aqui, mas eu tenho a minha assistente que está aqui, você vai respeitar, você sabe? E quem disse que você não pode passar aqui para tua irmã ou para quem teu acompanhante, sabe? Gente, os Estados Unidos, vocês estão vendo, eles estão começando a flexibilizar alguns locais, porque eles estão em torno de 20, 30%, eles não conseguem atingir até mais do que isso por uma série de situações no país. Eles estão flexibilizando, não é que eles estão falando, não, deixem de usar máscara. Pessoal, a máscara é tão importante quanto qualquer outro adereço, outro vestimenta que você tenha hoje na sua vida. Deixa futuramente que os epidemiologistas, os sanitaristas nos falem, ó, agora é seguro que a gente possa tirar a máscara. Depois a gente faz uma festa da retirada da máscara quando a gente É verdade. fazer. Aliás, você estava falando dos Estados Unidos, eu estava conversando com uma amiga minha ontem, que mora em Nova York, ela estava contando que saíram lá as pesquisas mostrando que os Marines americanos, metade não quer se vacinar. E 5 milhões de americanos que tomaram a primeira dose não voltaram para tomar a segunda dose. Eu vi isso também. E aí também acho que 40% dos republicanos também não querem se vacinar. Quer dizer, o problema também é que entra uma ideologia em cima da vacina, e a vacina não tem que ter ideologia, ela é uma questão de saúde pública. A pessoa tem que se vacinar e pronto, acabou. E eu tenho visto pessoas que chegam para mim e dizem, não, eu não vou me vacinar. Eu fico assim, mas como assim você não vai se vacinar? Eu nem consigo entender uma pessoa não se vacinar, entendeu, Sérgio? Mas você sabe que uma coisa a gente sempre teve muito bom no nosso país, né? O Brasil sempre foi um exemplo de país, é um país vacinal. Diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, tem países na Europa que é péssimo em termos disso. As pessoas não é por questão de fazer, eu não acredito, eles simplesmente não se vacinam. E o Brasil sempre foi um país, foi um exemplo de vacinação. Gente, vamos voltar a ser esse exemplo, né? Eu acho que nós sempre fizemos isso. Quantas pessoas não tinham orgulho daquela marquinha, né, da vacina da varíola no seu braço, gente? É verdade, gente. O Zé Gotinha, quantos de nós não gostamos de conhecer o Zé Gotinha, né? Sabe, eu acho que nós não podemos perder essa parte tão bonita que foi o Brasil. O Brasil é um país, do ponto de vista, eu acho que nós temos que respeitar muito o que sempre foi o SUS. O SUS é um projeto muito respeitável no nosso país. Claro. E nós somos um país que tem um DNA vacinal. E nós não podemos perder isso. Se a gente perder isso, gente, eu não sei. Aí nós estamos puxando coisa errada do mundo. Essas pessoas que não querem se vacinar, eu volto a falar para você, é uma falta. Nós não queremos, se a gente não quer se vacinar, nós não queremos essa tal de chamada de imunidade de rebanho. E tudo que nós queremos, essa tal de imunidade de rebanho, para a gente poder tirar as nossas máscaras no futuro aqui, né? Ô, Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta também, que eu já ouvi algumas pessoas falando. Olha, eu vou vacinar agora dessa que está aí, o AstraZeneca e Coronavac, mas quando chegar a Pfizer, eu também vou vacinar. Pode vacinar duas vacinas? Pode fazer isso? Olha, eu já conheço até médico que já fez isso. Eu não vou dar o nome, mas eu conheço médico que já fez isso. Que já tomou a Coronavac e a AstraZeneca. Mas estou falando assim, Coronavac, ou AstraZeneca e a Pfizer, que pode chegar. Veja, essas vacinas, se elas chegaram no nosso braço, eu confio muito nas pessoas.
que desenvolveram as duas. E quem está endossando as duas. A Fiocruz e o Butantan são grupos extremamente sérios. O Butantan, há muitos anos, Claro. faz isso de uma maneira muito correta. Eu diria para vocês, obviamente que nós vamos ter que nos vacinar, que nem na gripe no Todo futuro. ano, né? Se eu tiver que usar a vacina daqui a um tempo, nós vamos saber, né? Os epidemiologistas novamente vão nos dar essa resposta. Olha, Sérgio, daqui a pouquinho você vai ter que novamente se vacinar. E se eu novamente vou me vacinar? Eu me vacinei com a Coronavac. Minha esposa se vacinou com a AstraZeneca. Eu com a Coronavac. Eu estou feliz, então, que nós nos vacinamos. Meu marido também, com a Coronavac. Então, fique feliz que nós somos vacinados. Nós temos uma proteção que já foi mostrada do ponto de vista científico. Se nós formos precisar de uma, não terceira dose, mas uma nova vacinação daqui a um tempo, isso só vai ser possível depois de nós fazermos as análises daquilo que está acontecendo. Agora, a tua pergunta é clássica, né? Vários pacientes, será que eu devo me vacinar? Eu não devo esperar chegar tal vacina? Será que eu não devo ir procurar a da AstraZeneca? Ou será que eu não devo procurar a da Coronavac? Eu falei, gente, o que é isso, né? Você vai tomar a que foi te oferecida, porque elas estão aqui para isso, para fazer com que você tenha a imunidade e que você possa proteger o teu próximo. Se você vai ter que tomar se você vai ter que tomar uma terceira ou quarta no futuro, não sou eu que vou falar. Nós é que vamos ter que esperar agora isso aí. Olha, dá uma bronca nesse teu amigo aí, que ele tomou vacina de alguém que era importante tomar. Se ele tomou a Coronavac, tomou a AstraZeneca. Porque eu acho que ele foi voluntário na primeira vacina e depois. Sim, aí tudo. Vamos dizer assim que a gente perdoa, vai. Foi voluntário. Foi voluntário numa e tomou a outra. Agora, para mim, que eu tomei assim como lição, vacina boa é aquela que está disponível para você tomar, né? Perfeito. A tua resposta é a melhor. A tua resposta é a melhor, não tenha dúvida que é a melhor. Não tenha dúvida. Pois é. Tem gente aqui perguntando, é verdade que alguns países não permitirão a entrada de pessoas vacinadas com Coronavac? Eu acho que isso não vai acontecer, né? Eu acho que isso ainda está muito nebuloso. Como é que vai ser esse tal de passaporte vacinal? Eu acho que isso ainda está muito... Se vocês forem ver bem ainda, são muito poucos os países que têm condições de abrir as suas fronteiras de uma maneira tão segura assim. Os Estados Unidos não está ainda... É maravilhoso o que está acontecendo lá. Israel, por exemplo, é maravilhoso. É fantástico. Tem países... Mas eu acho que a gente... Vamos aguardar mais um pouquinho e ver. Eu acho que, obviamente, nós vamos saber o que vai acontecer mais para frente. E quando você me fala, voltando um pouco, daqui a pouquinho, daqui a um tempo, nós vamos, não reino, a gente fala, puxa vida, a gente estava esperando tanto vacina e agora a gente consegue vacina em qualquer canto. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Bom, mas seria o melhor dos mundos, né? Seria o melhor dos mundos, que a gente tivesse muita vacina. A gente vê toda hora, vai chegar, vai chegar, não sei o quê. O problema a gente consiga todas, né? O problema é que o mundo está precisando de vacina, né? Então nós temos aí uma demanda absurda, né, de necessidade. E eu acredito também, a gente está fazendo, nós falamos dos cuidados que a gente tem, mas a gente se esquece que existem também muitas pesquisas seríssimas acontecendo para evitar o impacto da parte da Covid grave dentro dos hospitais. No momento que a gente souber como também tratá-la, isso vai gerar um impacto muito menor do ponto de vista dentro dos hospitais e, consequentemente, na vida de cada um. Se você faz um paralelo, Mar, o que era a AIDS no passado. É verdade. Foi uma epidemia global, né? Não foi como essa, mas foi uma epidemia global. Né? Mas era o que era ela antes e o que ela é agora. Hoje, se você fizer os cuidados que você tem do ponto de vista epidemiológico, de evitar fazer sexo sem camisinha, fazer as coisas tudo direitinho, e se você tiver a doença, hoje você consegue controlar ela sem ter uma vacina até hoje em relação a isso. Você consegue controlar ela com antivirais de uma maneira efetiva. Eu tenho certeza que a ciência ela é bela. Daqui a pouquinho nós vamos também ter drogas que vão
nos deixar muito mais confiantes em relação ao tratamento também dos pacientes que necessitam hospitalização. Ou seja, já está acabando, mas tem uma pessoa que está aqui me insistindo para você falar sobre reinfecção, que é também um temor na cabeça das pessoas. Eu tive, vou ter de novo. Como é que é a questão da reinfecção? A reinfecção, ela ocorre, tem se mostrado evidências que ela acontece em muito menor grau do que nos pacientes que não são vacinados e nos pacientes que não tiveram a Covid, mas ela está ocorrendo. Nós temos várias razões de cremos que essas variantes, elas são principalmente a causa de que elas estão mais ou menos enrolando ou enganando o nosso sistema imunitário e fazendo com que a gente tenha a reinfecção. A reinfecção é uma realidade e, por isso, responde o porquê que a gente precisa continuar usando máscara, continuar fazendo as coisas que nós estamos cansados de sabermos que nós temos que fazer. E tem essa nova cepa da Índia, né, que está um terror lá também na Índia, né? Já está notícia dizendo que tem que pedir para não chegar aqui. Deus me livre, né, Sérgio? Chega, né? Sem dúvida alguma. O que a gente sabe é o seguinte, e quando a gente fala, nada melhor do que a gente começa a aprender com essa parte de distanciamento, fazer as coisas direito, exatamente porque nós temos que fazer com que o vírus ele tem a dificuldade em chegar e se multiplicar e fazer as suas peripécias, que é se mutar e fazer outras maneiras de enganar o nosso sistema imune. A única maneira da gente fazer com que nós vençamos o vírus é que a gente engane ele efetivamente, que a gente enfrente ele efetivamente com os nossos cuidados que estão sendo... Eu tenho certeza que você já fez várias lives com as pessoas pregando exatamente isso que eu estou te colocando. Tem gente aqui perguntando, mas isso não vai acalmar nunca? Vai, né, Sérgio? Vai desde que a gente consiga essa imunidade de rebanho, né? Ela vai acalmar, eu não tenho dúvida. Eu volto a falar para quem está perguntando isso, eu confio na ciência. A ciência vai trazer... Gente, nós fizemos em 1 ano e meio, nós temos aí, eu não sei qual é o número, mas nós já temos 5 ou 6 vacinas que podem estar no braço de todos os seres humanos. Isso não existe no mundo. Nós já temos drogas que estão muito promissoras, nos ajudando a salvar vidas. As pessoas aprenderam, por mais que a gente tenha uma doença grave, os médicos, os profissionais de saúde estão aprendendo como lidar e como tratar essa doença dentro dos hospitais. Gente, dê tempo para que nós, profissionais de saúde, que as pessoas ajudem a vocês. Mas mais do que nunca, a gente precisa com que a população encare isso como um desafio solidário. Se nós não fizermos isso, não temos o que fazer, gente. Olha, Sérgio, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que eu rezo todo dia para o pessoal da área de saúde? Porque eu acho que está sendo um sacrifício muito grande para todo mundo que trabalha na área. Porque não é só estar trabalhando, é a pressão daquilo, são esses quadros horríveis que você falou, de 100 pessoas numa UTI com a mesma doença, né? São UTIs lotadas, hospitais lotados, e a pessoa que está ali também tem sua família, aí vai para casa, pode carregar a doença. Quer dizer, é um estresse para o pessoal de saúde muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um exemplo de família. Eu tenho um exemplo de família que eu faço questão de falar. Eu tenho um filho mais velho que é intensivista. Esse mês ele estava falando para mim que ele vai dormir 4 noites na casa dele. 4 noites? 4 noites ele vai dormir na casa dele. Precisa falar mais que isso? Não. Que coisa, hein? Olha, tem que ter mesmo uma vocação forte para se segurar nesse momento, né? Porque ninguém foi preparado para isso, né, Sérgio? Não. Ninguém, nem uma guerra. Numa guerra é diferente. São ferimentos diferentes, né? É outra coisa. Essa é uma guerra de um inimigo invisível que você não sabe onde ele está atacando e de repente né? Explode. Sem dúvida alguma. A gente tem que... É um dia a dia, a batalha nossa do dia a dia, né? É o que eu falo, eu estava colocando, é uma Covid que entrou na nossa vida, né? Então nós temos que enfrentá-la da melhor maneira possível, né? Na minha família, por exemplo, eu tenho meus filhos, dos meus 3 filhos e minha esposa, eu só tenho um que não é médico e minha esposa é profissional de saúde também, e todos nós trabalhamos em hospitais, então
Aqui nós não fizemos distanciamento social isolamento social, desculpa, isolamento social, não porque a gente não queria, porque nós precisamos, nós fomos trabalhar, estávamos no hospital. E por isso que eu acho que falta, eu vejo isso, é importante que a gente tenha respeito com essas pessoas. Olha, eu não estou falando só o profissional da saúde, respeitar as pessoas que estão aí na rua. Exatamente, quem precisa trabalhar e quem não está conseguindo trabalhar. É um drama de todos os lados, né? A fome no Brasil. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu acho que esse é um momento complicado, realmente, em nossas vidas. A gente tem que ser solidário. E se vacinando é uma questão de solidariedade também. Olha, sem dúvida alguma. Dr. Sérgio Timerman, muito obrigada pela sua live. Foi uma live muito boa, maravilhosa, cheia de explicações importantíssimas. E vamos continuar com essa luta aqui, com essa trajetória, né, de conscientização. Eu agradeço muito. Conta comigo sempre. Eu sou, como eu te falei, eu sou fã. Aliás, eu estou com uma inveja sua grande, viu? Você sabe que eu adoro Búzios. É um dos lugares. Olha, essa é uma região maravilhosa. Né? É verdade. Olha, eu sou paulistano, mas eu tenho algum pé aí no Rio de Janeiro. Eu amo essa tua cidade aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Aí eu adoro São Paulo. Tenho filha que mora em São Paulo, neto em São Paulo, então irmã em São Paulo, sobrinhas em São Paulo. Ei, então você vê que nós somos miscigenados. Você vê que isso é que é Brasil, né? Cada um gostando do seu canto, que eu adoro. Então eu também tenho assim um carinho enorme por São Paulo, porque eu tenho muita gente da minha família em São Paulo. Mas olha, agradeço muito, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pela live. Eu que te agradeço. Conte comigo sempre. Um beijo para vocês. Obrigada, um beijo também para a família toda. Gente, olha, foi uma live maravilhosa, espero que vocês tenham gostado. E eu desejo para vocês, máscara, lavar a mão, que a gente já sabe que é por aí mesmo, e vacina no braço assim que puder, tá bom? Boa noite para todos vocês. Boa noite, Sérgio. Boa noite.